Olá, amigos. Sou Maria semeando paz, amor, alegria, conhecimentos, principalmente conhecimentos espirituais. Tive essa feliz ideia de fazer essa divulgação, porque eu sei e conheço muita gente que tem vontade, mas não tem tempo, não tem condições de ir atrás dos livros. Então, já torna-se mais fácil para ele já começar tendo alguma ideia do que é feito. Porque a espiritualidade é expansiva, é muita coisa. A gente fala de muita coisa que a gente às vezes nem tem mesmo realmente oportunidade e às vezes procura em livros e não encontra aquilo que necessita. Então, resumindo, eu tive essa ideia, falando outra vez, de passando para todos aqueles que tiverem vontade. E eu começo falando alguns pensamentos de André Luiz, que é do livro do Chico Xavier. Ele fala sobre saúde e equilíbrio, dizendo: manter o coração e mente, a atitude e palavras, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja em alcance as nossas forças. Então, continuando ao que eu estava falando sobre as nossas raças, sobre as raças terrícolas, né? Que é muito interessante e que é muito bom a gente saber do mundo, do lugar aonde a gente mora, aonde a gente trabalha, aonde a gente evoluir. Tenta evoluir ou faz tudo possível para isso. Então, é muito bom saber como começou, como surgiu, quem viveu aqui antes, né? Por quê, quais os acontecimentos, né? E eu já disse que sobre as 5 raças, né? Parando na nossa última, que é a ariana, e agora tenho que falar sobre um resumo rapidinho sobre essas cinco raças que foram mencionadas, né? Então, começo dizendo que a primeira raça foi formada por espíritos que viveram no astral terreno. Não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram. Quer dizer que a primeira raça, elas não tinham corpo como nós, a parte material, apenas a parte espiritual. Então vocês vão falar, como é que elas faziam? Elas ficavam na órbita do planeta, né, do orbe, e ali, vivendo espiritualmente, aprendendo, como se ele estivesse vivo na Terra, né, passando por lições, testes, estágios, e isso não foi um dia, nem 2 dias. Cada fase durou, então, milhões e milhões de anos, né? Não é de uma hora para outra. Haja visto que da pedra lascada, para ele passar para conhecimento do fogo, durou milhões e milhões de anos. Não é de uma hora para outra, eu vou fazer fogo aqui, eu vou fazer aquilo. Não, mediante várias tentativas e várias vidas, como se pode ver. A característica fundamental dessa raça foi, então, a astralidade. Segunda raça, formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram formas, corpos e vidas, conquanto pouco consistente. A característica era a semi-astralidade. Então, começou então a formar já a parte material, né? Então, por isso que é semi-astralidade, era espírito e a formação desse corpo
que no futuro ficou igual ao nosso, né, inteiramente material. E então eles conviveram assim também, né, longo tempo, nesse tipo. A terceira raça foi a lemuriana. Estabilização do corpo, forma e vida. Eliminação dos restos da astralidade inferior. Com essa raça é que começaram a descer os ditos capelinos. Não se pergunta porque não se sabe realmente quando o início da entrada deles aqui no nosso planeta. Só se sabe que essa raça era de homens altos, fortes, corpulentos, peludos. Os braços caíam pelo corpo e eram braços compridos. E no começo dessa raça, eles não tinham a vista ou os olhos. Mas mesmo assim, eles eram muitos espertos e eles eram violentos. Eles brigavam e havia muita guerra, muita discórdia. Por isso que chegou a tal ponto que a Lemúria, que era onde eles, ali na altura da Austrália, foi abaixo, foi para o fundo do mar. E foi então que essa raça se extinguiu. Lógico que teve aqueles que conseguiram fugir e ir para outros lugares e continuar a vida nos outros continentes. A quarta raça, a raça Atlante. Predomínio, materialidade inferior. Poderio material, formado então de 7 sub-raças, 4 no continente Atlante e 3 na grande ilha Poseidonis. Então aí, nessa quarta raça, é que teve o poderio da raça Atlante, como já foi visto, que teve ele 70 mil anos, gente. 70 mil anos de poderio. Mas como eles eram muito inteligentes, como já foi dito, mas eles tinham um problema, eles eram orgulhosos demais da conta, vaidosos demais. E eles começaram a usar os seus conhecimentos que eles tinham trazido de capela para prejudicar o próximo. Eles não queriam saber se estava errado ou não, apenas eles acabavam com o seu próximo por causa de coisas. Então o que aconteceu? Chegou a tal ponto que houve também necessidade de ser extinguida. Então a ilha foi abaixo, ficando uma parte de Poseidonis e o resto todo sobrou. Está embaixo do oceano, que virá agora com essa escoimação seu aparecimento novamente. Esperemos, pois, que isso está acontecendo realmente. A quinta raça, ariana, que é a nossa, predominância, predomínio intelectual. Então começamos cada vez mais desenvolvendo nossa inteligência. Então vocês veem que muita coisa foi descoberta, foi construída, foi aprendida, a gente foi evoluindo materialmente dia a dia, na parte que eu digo material, que foi o que aconteceu com os Atlantes. Houve sim evolução em muitas coisas aqui, principalmente esse aparelho, é coisas deles que trouxeram e que trouxeram para os terrícolas, que foram aprendendo, evoluindo até chegar nos dias atuais. A sexta raça, nesse terceiro milênio, será a raça da intuição e da sabedoria, ficando somente nessa sexta raça
somente aqueles que ficarem à direita do nosso Cristo, que obedecerem às ordens do nosso Pai, né? E amar aqueles que amam verdadeiramente o seu próximo. Então será extinguida a outra parte, que será exilada para outros orbes. Digo, não é castigo. Apenas eles vão usar a sua inteligência para ajudar outros seres que têm necessidade, que estão apenas na idade da pedra lascada. Então vejo bem que a substituição das raças não se faz com cortes súbitos, completos, mas normalmente pela metade, permanecendo sempre a outra metade remanescente, como remanescente histórico, né? Apesar de pertencermos à quinta raça atual, existe na crosta terrestre povos representantes das raças anteriormente, terceira e quarta, em vias de desaparecerem. Vocês podem ter ideia disso, que muitas vezes na própria televisão passa nossos irmãos nossos ainda vivendo primitivamente, alheias ao mundo atual. Então essas raças desses nossos irmãos, haverá essa escoimação, eles irão então para planetas de acordo com a evolução deles atual. E lá eles vão evoluir até chegar no ponto daqui do nosso planeta. Então aí eles voltarão a habitar o orbe, esse que era para eles primitivo, né? Bom, nos próximos cataclismos haverá outros, porque não tem só esse cataclismo que vai acontecer agora. Daqui milhões e milhões de anos nós passaremos para outro tipo. E vamos então evoluindo cada vez mais, porque a meta é essa. A meta é a evolução dos seres, né? E esse mundo, né, onde terá a sexta raça, já foi dito que será da intuição e da sabedoria. Porque se nós não conseguirmos acompanhar esse novo ciclo, então nós também, todos aqueles que não acompanharem, deverá então ir para outros orbes de acordo com a evolução de cada um de nós. É o que foi dito, e também se alguém tiver dúvida, é só ler o livro do Edgar Harmon, né? O Planeta, do Exilados de Capela. E existem outros livros também, do Ramatiz, que fala muito sobre esse assunto e desse problema que nós estamos passando agora. Então fiquemos alerta e vamos nos unir, gente, nos unir. O povo está muito cada um na sua, esquece de um vizinho, esquece de um irmão que está acamado, só para viver na materialidade. Não é por aí. Nós devemos nos modificar, porque se nós quisermos evoluir, nós temos que mudar nós mesmos em primeiro lugar. Então, termino mais uma vez com o pensamento de André Luiz, né, de um dos livros do Chico, que fala sobre saúde e equilíbrio. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las, né? Principalmente quando nós encontramos pessoas que são muito pessimistas, começam as coisas, não acabam, eles não sabem que caminho seguir, então a gente dá um conselho, orienta, tudo isso ajudando na saúde e no equilíbrio, né, do nosso próprio e ganhando o nosso próprio. Né? Que Jesus abençoe
a todos vocês que estão me vendo, me ouvindo, e até a próxima.